Shalom, shalom a todos. Glória a Deus, aleluia. Arrumei mais um lugarzinho aqui pra gente fazer uma live na natureza. Também tô sempre falando pra vocês que minha internet de celular pega melhor na rua. Eu tô num lugar que nós estamos 5 horas mais tarde que o Brasil, então aqui já é final de dia já. E aqui também é verão, e no verão o sol demora para se pôr. Ok? Mas vamos continuar fazendo a leitura da palavra de Deus, louvado seja o Eterno, que nos abençoe. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, nosso querido, nosso amado, que todo crente precisa conhecer ele. Depois de conhecer Jesus de Nazaré, conheça o apóstolo Paulo. Conselhos da irmã Helena. Porque ele é apóstolo dos gentios. E quem não conhece as escritas de Paulo, quem não crê nas escritas do apóstolo Paulo, qualquer um religioso pode aparecer por aí e enganar. Como fazia na época, como ele estava sempre defendendo isso. O que ele fazia era defender os cristãos. Ok? Porque estava todo mundo feliz, dando até a vida por Jesus. Mas os religiosos chegavam e ficavam colocando coisa na cabeça do povo. Como está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Vamos lá. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia de Jerusalém. Tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, que o Senhor nos dê a fé verdadeira. Aleluia. Porque nós precisamos ser justificados aqui, ó, pela fé. Pela fé. Ok? Tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. As religiões, elas trazem peso, medo, culpa. Mas a palavra de Deus traz paz para aqueles que amam, para aqueles que obedecem. Ok? Paz. Justificado pela fé, temos paz. Paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que estar em tudo na vida do cristão. Ai, mas esses crentes só falam de Jesus. Ai, a irmã só fala de Jesus. Aí, tá. Jesus é tudo para mim. Vou falar do quê? Eu tenho outras coisas, mas não... É em segundo plano. O Senhor Jesus é nossa vida, é nosso ar que respiramos. Se a gente não está vivendo a palavra dele, a gente fica doente. Doente emocionalmente mesmo. Não estou nem falando doente do corpo, mas da cabeça, se tomar cuidado, vai para o corpo. Vamos lá, que Deus, o Eterno, nos cure em nome de Jesus. E faz a gente voltar à obediência. Versículo 2. Por quem tivemos acesso pela fé, Jesus, ok? Jesus, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa glória é na glória de Deus. Nós não nos gloriamos na nossa glória, nós nos gloriamos na glória de Deus, ok? E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Que tribulação produz perseverança. Você está passando tribulação, mas você está firme com Cristo? Então, a sua perseverança vai te trazer bons resultados. Deus seja louvado.
A perseverança é uma virtude, ok? A perseverança é uma virtude. A perseverança, uma virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. Então, depois vem a tribulação, vem a perseverança e vem a esperança. Agora vamos ver o que é a esperança? E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem também o Espírito Santo. Tem a fé em Jesus e tem o Espírito Santo. A esperança foi derramada. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, é por causa do amor de Deus que nós temos esperança, é por causa do Espírito Santo que nós temos esperança. E quando essa esperança é por causa do amor de Deus, quando essa esperança é por causa do Espírito Santo, a gente não vai se decepcionar. Às vezes a gente se decepciona porque teve esperança nos homens. Mas se for de Deus, não vamos nos decepcionar. Foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Pelo homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Pelo homem de bem, ok? Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Ok? Quando éramos ainda pecadores. O apóstolo Paulo, quando ele estava, mesmo ele seguindo a religião judaica, ele se considera um pecador. E ele tinha ódio dos cristãos. E ele foi lá e conversou com o sacerdote, pediu permissão para ir prender cristão. Arrastar as mulheres pelos cabelos. Está assim escrito no livro de Atos, você conhece isso? E Paulo vai para Jesus. E Paulo agora só quer fazer o bem. Paulo agora tem medo de fazer o mal às pessoas. Paulo agora é perseguido. Agora as pessoas querem matar ele, querem lixar ele, querem apedrejar ele. Ok? Aleluia. Mas Paulo, ele decidiu agora só fazer o bem. E ele fala, quando nós éramos pecadores. A partir do momento que a gente encontra Jesus, o pecado não pode ser mais algo agradável. O pecado não pode ser mais algo planejado. Se a pessoa diz que está com Cristo e o pecado está sendo agradável para ela, ela está planejando o pecado, tem alguma coisa errada, ela tem que se consertar rápido, porque senão ela vai pagar por isso. Porque ela está gostando do pecado. Nós não podemos gostar do pecado. A nossa carne gosta do pecado. Mas, pelo Espírito, nós vencemos essa carne, em nome de Jesus. Precisamos vencer. Paulo falou quando nós éramos pecadores. Então significa que quando você está com Cristo, você não é mais aquele pecador costumeiro, habituado, que ama o pecado. Não, você não pode mais ser essa pessoa. Se você está amando o pecado, então você não se converteu ainda. Ou então está desviado. Ok? Vamos lá. Versículo 9. Quanto mais, então, agora, justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. É pelo sangue de Cristo. A nossa justificação é pelo sangue de Cristo. Não é porque a gente é bonzinho. É pelo sangue de Cristo a nossa justificação. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sua vida. Vida de Cristo. Ok? É vida. Aqui está escrito vida. Eu sei que tem tradução que está escrito
vinda, mas aqui é vida mesmo, vida de Cristo. Ele ressuscitou, ele tem vida. E a vida dele nos traz a salvação. Ok? Aleluia, glória a Deus. E não é só. Tem mais. Vamos ver. E não é só. Mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, desde agora, receberemos a reconciliação. Mas espera aí. Paulo era um judeu, observador da lei, estudado, conhecia a Torá, e ele fala que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E ele fala, e aí Paulo começa a pensar, Paulo começa a ver que ele pensava que ele estava certo na vida, mas ele não estava, ele estava errado. Ele estava fazendo coisa errada. Tanto que ele tinha prazer em maltratar os cristãos. Né? Aleluia. E agora? Paulo começa a ver que ele estava em pecado. E ele começa a ver que mesmo na ignorância dele, mesmo ele em pecado, o Senhor Jesus tinha morrido por ele. Ele tinha alcançado ele, mesmo na ignorância dele. E agora Paulo fala, se quando eu estava lá matando as pessoas, por causa da minha ignorância, por causa da religiosidade, quando eu estava ali fazendo isso com as pessoas, Jesus morreu por mim. Imagina agora que eu parei com isso. Imagina agora que eu quero fazer a vontade dele. Imagina agora que eu parei de perseguir cristão, parei de matar. Imagina agora que eu estou pregando o evangelho. Muito mais ele vai fazer por mim. É isso que Paulo está dizendo. Muito mais eu vou ter. Vou ter paz, alegria, vida eterna. Dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem que era cheio dos dons do Espírito Santo. Ok? O apóstolo Paulo tinha os dons do Espírito Santo. Eu creio que todos os dons do Espírito Santo o apóstolo Paulo tinha. Lê lá 1 Coríntios 12. 12 na realidade é 12, 13, 14. Os dons do Espírito Santo. E ali destaca o dom do amor como o dom supremo. Mas não quer dizer... As pessoas... Ai, é importante só o dom do amor. A pessoa não ama nem ela própria. Não busca os dons, nós precisamos de todos os dons. Todos. Porque se eu amar alguém, eu vou orar para ela ser curada. Ok? E para mim orar para ela ser curada, eu preciso ter o dom da fé da cura. Ok? Então uma coisa está ligada com a outra. Não tem como você dizer que você tem um dom sozinho, isolado. Normalmente, a pessoa... O primeiro dom que a gente recebe é o da fé, que a fé é um dom da fé. E depois vamos recebendo os outros dons. Ok? E cada um tem aquele dom que destaca mais. É igual temperamento. Já ouviu falar sobre temperamentos? As pessoas têm um temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Mas ela tem um pouco dos outros temperamentos. Mas ela tem um que destaca mais nela. Algumas pessoas vão destacar mais o temperamento colérico. Outras pessoas vão destacar mais o temperamento melancólico. Outros vão destacar mais o sanguíneo. O fleumático talvez seja um pouco mais difícil da gente perceber nas pessoas, mas tem. O fleumático é aquele que aparentemente parece que ele não esquenta a cabeça com nada. Vive na dele. Ok? Não tem muita emoção. Essas coisas. É o fleumático. Então, mesmo que as pessoas elas destacam mais um temperamento desses 4, destaca mais um, mas ela tem um pouco dos outros. Então, mesmo que nós tenhamos um dom,
que Ele vai destacar mais na nossa vida, nós precisamos dos outros dons também. Ok? Nós precisamos. Então, leia Coríntios e veja o que o apóstolo Paulo está falando. Como é maravilhoso. As pessoas hoje, tudo que vê por aí, falam que não é de Deus, pode estar pecando contra o Espírito Santo. Ok? Tem as coisas que é de Deus, tem as que não é. E nós temos que ter discernimento. Mas você não pode pegar os dons do Espírito de Deus e jogar fora, porque fulano recebeu o dom de Rassatã e está lá fazendo os falsos sinais, as falsas maravilhas. Então a pessoa está lá fazendo isso, aí você pega, joga os dons do Espírito Santo fora, porque fulano está usando os dons que Rassatã deu. Aí é que você precisa mais dos dons do Espírito Santo. Aí é que você precisa, para você ir lá e repreender aquele mal. Agora, se você joga os dons do Espírito Santo fora, aí você não vai vencer a pessoa que você diz que está com Rassatã. Não vai vencer, não. Você jogou os dons fora. Para vencer o mal, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos dons que o Senhor nos dá. Para você ajudar o próximo, nós precisamos dos dons que o Senhor nos dá. Então não joga os dons fora, não, que você vai ser aquele crente talento enterrado. E o crente talento enterrado, o final é triste. É triste. Crente que enterrou o talento, o final é triste. Que Deus nos livre disso. Do eterno Deus nos livre de enterrar o nosso talento. Ok? Então ficam todos na Shalom. E vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Ler a palavra, ler a Bíblia, orar, falar com Ele. Que Ele vai nos ajudar a colocar em prática os dons. Para a edificação do corpo de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo que está no mundo inteiro. Ok? Fiquem todos na paz, na Shalom, até qualquer hora. Shalom, Shalom.